graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Renunciar ao casamento por causa de mediunidade é dupla ignorância, pois a função mais sublime do médium está, por assim dizer, dentro do lar, começando na engrenagem física. O casal é formado por médiuns pelos quais aparece o Filho, e ouvindo Jesus, é bom que entendam esta máxima: quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei entre elas. Porventura, quando uma família se reúne, não é em nome de Deus, dos céus e do Cristo? Observem as cerimônias dos casamentos, em quaisquer religiões ou leis, e verão. Não exagerando no assunto, retificamos. Há muitas pessoas que não vieram para constituir uma família. Portanto, isto não representa renúncia, pois sentem-se bem a sós. Interessante. Outros têm aversão pelo casamento. Não aprenderam ainda a viver a 2 com os mesmos direitos. Outros passam por um aprendizado necessário à sua educação. Contrariar a natureza por entender mal as escrituras ou seguir os preceitos dos homens é querer sofrer por conta própria. Eis o que se diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado. Receber com ações de graça é cumprir o dever diante dos compromissos assumidos e não querer abusar das oportunidades de respeitar as leis do país em que se nasce, pois elas foram feitas de encomenda para as necessidades espirituais. Mediunidade não exclui casamento, pois ele serve para o grande itinerário evolutivo, como escola diária, como síntese da coletividade. O médium que se casou não fale mal do celibato, e o celibatário não condene o casamento. Cada um de nós, cumprindo os nossos deveres, desfrutamos de harmonia. O casamento para o médium é uma ajuda. O processo de relacionamento de 2 pessoas em um lar desperta em cada um o interesse de servir aos outros. Analise o médium a si mesmo e, com a ajuda da companhia, veja mais de perto os seus próprios erros e, mesmo em silêncio, comece a corrigi-los. Casamento é processo de evolução com promessa para a felicidade. O médium cristão deve transpor as dificuldades inerentes ao lar, sem que esse seja prejudicado em seus fundamentos para alcançar a plenitude do dever espiritual. Para o futuro, a vida nos reserva muitos frutos, pois há milênios estamos plantando árvores boas. Todo o conjunto de esforços que toda a família humana tem feito até então está sendo depositado nos nossos destinos para que, no amanhã, possamos recebê-los multiplicados. A estima de um para com o outro dentro de casa depende do modo pelo qual ambos encaram a vida. Viver a 2 é esforço dobrado para uma compreensão sem limite. Se quase todos os lares estão passando por dificuldades de todas as naturezas, é para que a experiência se estenda até o verdadeiro amor. Tenham paciência, o esmorecimento é sintoma de derrota. Lutem até as últimas forças, ou transmutem as fraquezas em novas energias. A missão do médium é o trabalho consciente, é a transformação das qualidades, é o uso de recursos entregues por Deus, em benefício da coletividade. É quando, por ouvir alguém desesperado, não deixar que o desespero o tome. É quando ler alguma página que desfigure o bem, esquecer essa influência maléfica, planejar novos trabalhos para a fé e investir com alegria, aumentando esperanças. No lugar em que estiver, se a intriga começar a dominar, que se coloque em oração com todas as forças da humildade e do amor, restabelecendo o ambiente com a concórdia. Seja ele sempre um verdadeiro instrumento da paz. O medianeiro nunca deve encarar a mediunidade como sendo somente a comunicação com espíritos. Essa deve ser a última, porque as outras aprimoram todo o trajeto do intercâmbio. Como é agradável o médium da alegria, como é grandioso o médium da paz, como é extraordinário o médium da caridade e do amor. Essas e outras faculdades do bem selecionam as entidades para se comunicarem conosco e sublimar a nossa conversa com o mundo espiritual. Se estivermos neste clima de compreensão, as tais proibições não entram mais nas nossas cogitações, por conhecermos um pouco mais da verdade e começarmos a nos tornar livres. E aí repetimos
que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Obrigado, Gilvaldo, então, para dar sequência, tá, Aí já, essa aqui é do Valdemir. E aí, Erlei, vamos fazer a prece inicial, Erlei? Tem que ser, que seja para já. Nós aqui estamos, em nome do excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, para mais um estudo espiritual já fortalecido pela iniciação do irmão, que vem nos trazer uma parte da boa nova pela conduta que se possa ter para que o ambiente de casa seja aquele ambiente de união. E assim sendo, nós agradecemos a visita dos irmãos que aqui estão presentes, todos nós, cada um dando um pouco de si, colaborando, e fazemos uma organização, um só pensamento ao Mestre, um só pensamento a Deus. E assim temos a certeza de que estamos fazendo parte desse grupo. E esse grupo é justamente que acena para nós, como nós também acenamos para ele. Então faz aquela recíproca. E assim, abençoado seja todos os bem-aventurados que estiver compartilhando dessa obra. É a obra divina, é a obra que nós pegamos, é a obra que nós estamos na fraternidade. Assim agradecemos também a pureza da limpeza psíquica, a pureza do benefício da água fluidificada aos encarnados e desencarnados. Um abraço fraterno é o que nós desejamos para todos numa união única. E assim sendo, passo a palavra ao irmão Carlos. Assim seja, obrigado. Então vamos ao segundo livro, Filosofia da Mediunidade. Quando tiver uma hora aqui, a gente vai fazendo os comentários. Capítulo 58, alusivo a... vamos primeiro no Livro dos Espíritos, alusivo à questão 100 e subitem 15º. Vamos tomar a página aqui. 15º. E é grande. Não é tão grande. Uma página. Então vamos lá a pergunta. Estamos na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais. Pergunta: sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença de espíritos. Quer repetir, irmão? Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que evoque a presença do espírito. Mas como acontece que frequentemente as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto que se veem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo. Entendeu a pergunta? Eu entendi, mas estou equivocado com uma coisa. Fala aí. Quer dizer que então o elemento pode estar ligado àquele outro que já partiu, vamos dizer assim? Não, ele está questionando, ele não está afirmando nada, ele está só perguntando. Ele está perguntando, pô, eu então, vou com a intenção de falar, de ouvir minha mãe. Mas aí ele está dizendo o seguinte, que possivelmente o outro nem sabe, não está dizendo. Não, ele ouve primeiro, ouve. Então talvez... Eu cheguei aqui, vou lá no centro do Valdemir, que lá o bagulho é doido, lá é beleza, vou lá, vou levar minha mãe na ideia, e lá minha mãe vai falar, chega aqui, minha mãe não fala nada, vou dormir, vou sonhar com minha mãe, chego lá, não sonho com a minha mãe, sonho lá com outras pessoas. Isso que ele está questionando. Por que isso acontece? Se eu estou com um pensamento naquela pessoa e vem o outro. Então é isso que ele está questionando. Aí vamos à resposta. Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los.
causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quando as pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podem fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília, incorporado no caso, né? Aí vem uma nota aqui: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se sem dúvida colocá-las à conta de alucinações, mas quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou em estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo e que, por diversos sinais, vêm revelar as circunstâncias de todo inesperadas do seu fim. Viram-se muitas vezes cavalos empinarem-se e recusar avançar diante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz coisa entre os homens, seguramente ela em nada afeta os animais. Além de que, se as imagens que se veem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria porque frequentemente não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. Então, disse, mas... Primeiramente, vamos vamos ver aqui, primeiramente aqui, foi uma coisa mais... Mas é muito interessante, é curioso também, uma parte muito curiosa, que vem desvendar para a gente muita coisa e ao mesmo tempo traz uma segurança de que nem tudo que se passa, que aparece para nós é aquela realidade. Pode ser de acordo com o que nós estamos vibrando, mas às vezes aquilo nós estamos vibrando, mas não está vibrando em nós. Então, vamos primeiramente vai falar. Capítulo 58, Aparições dos Espíritos. Ele começa assim: as aparições dos espíritos não estão sob o comando dos homens. Elas obedecem a uma orientação superior e sempre têm um objetivo na escala da educação espiritual. Já dissemos, em outro contexto, em outro lugar, que nada se perde, tanto no mundo material quanto no espiritual. Em todas as faixas de vida, a natureza tudo aproveita para harmonizar o todo. É importante, né, quando a gente começa a ter essa percepção, né, que a natureza tudo aproveita para harmonizar o tudo. Quando você observa ao teu redor, tanto, né, a natureza física, né, quanto a natureza que é física também, mas que a gente tem como não física, né, no final das contas, é igual aquela novela que teve aí, né, que sempre o camarada lá, que era o artista principal, ele falava, né, tudo que acontece de ruim é com Mas, né, cara, então isso aí vem nos trazer que nós aqui estamos abaixo de quase que tudo de tudo, porque ainda tem, vamos dizer assim, do mundo espiritual, uma organização, uma diretriz. Então não é, vamos dizer assim, esses espíritos que estão vagando, a quem eles têm que obedecer? Olhei, mundo espiritual. O que é espiritual? Já fiz essa pergunta e já respondi aqui. Tudo é espiritual. Uma sacola que a gente põe em mantimento, sacola de supermercado, é espiritual. A origem está no... Porque tudo vem no princípio de tudo. Tudo que temos aqui, matéria, tem átomo. Tem a matéria antimatéria. Tudo é espiritual. Tudo tem sua importância de estar naquela condição. Então a gente tem que entender como a primeira lição, e essa, o que eu quero da vida? Qual é a minha maior qualidade?
É difícil a gente ter pensado qual é a minha maior qualidade. Sabe por quê? Porque a gente não se observa, porque a gente não se valoriza, e a gente está sempre, sabe, atolado no dia a dia desse mundo material, dessa matrix aqui, mas a gente não para olhar, para se observar qual é a minha maior qualidade, o que eu quero da vida, onde eu quero chegar. Por que as coisas estão se materializando de forma nada confortável para mim? Por que os picaretas estão se unindo a mim? Eu venho próximo, tem um muquirana querendo me dar uma volta, o outro querendo me tirar como bandido, otário, bobo. Por que eu atraio essas pessoas para mim? Mas isso tudo é falta de observação, porque eu não vejo onde eu quero chegar, eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei o que. Por que minha família está essa bagunça? Por falta de autoobservação. E nessa autoobservação do aqui e agora, não é do ontem nem do futuro, é do aqui e agora. Isso aí faz a gente, sabe, parar de vibrar nessa onda da autoobservação, porque ali você vai estar mais ciente do que você faz, do que você tem a fazer no agora. Porque o teu comportamento é meio irregular de onde você quer. Eu quero uma família feliz, eu quero uma família equilibrada. Mas eu estou desequilibrado. Eu discuto à toa. Eu entro na faixa da perturbação com uma facilidade. Mas por quê? Falta de autoobservação. E não é da vida dos outros, é da minha vida. É da onde eu quero chegar. Então isso tudo faz eu cair a frequência por simples detalhe de eu não me observar, não me ver, não me adequar, não me atualizar, não ontem nem amanhã, é no aqui e agora. E isso aí faz eu não surfar na autoestima. Eu vou começar na autoobservação a ver minhas qualidades, e aquilo vai fazer eu ancorar minha faixa vibratória mais elevada, cada vez mais elevada e mais elevada nessa vibe de autoobservação. E aí, mas ali na frente, eu já estou plasmando um mundo bem melhor, não porque eu fiz o curso dali, porque eu fiz aquilo lá, e sim, simplesmente eu comecei a me observar, e nessa observação ser mais sensível para ter um desfecho ali na hora da atuação mais equilibrado. Eu acho que falta a gente acreditar nisso que você acabou de falar. Você falou assim, por que eu materializo o que não queria que acontecesse? Aí depois você falou, né, em plasmar, né? A gente não entende, né? Você fala da Matrix, a gente não entende que somos espíritos, não somos, entendeu? Esses que estamos aqui, nesse mundo plástico que a gente está vivendo. Só uma passagem. Falta essa certeza dentro da gente. Falta. Aí você não aposta, você não acredita. E acaba fazendo o contrário do que teria que ser feito. E o trabalho é esse. Não é olhar a vida dos outros, é a minha vida. É eu me centrar, eu entender, eu me observar. A gente não perde tempo, quer dizer, não ganha tempo se observando. O nosso pensamento é sempre perder tempo. Parar ali, fazer nada, tal. Vou perder aquele tempo ali, vou perder a novela, vou perder ali a conversa, vou perder o zap. E o Erlei fez uma colocação. bem. O Erlei fez uma colocação aqui também interessante, né? Então quer dizer que nós estamos todos sendo controlados. Aí vem aquela frase de Jesus, né? Que nenhuma ovelha ficaria perdida, porque ele sabe exatamente como é que essa coisa vai se movimentar, né? E é legal saber que a gente depende da gente. Da gente. E aí, nessa falta de autoobservação, a gente está fazendo o nosso mundo desconfortável. A gente continua não sabendo onde a gente quer ir. Porque a gente não direciona, a gente não cria foco, a gente não se recicla a todo momento para ser melhor ali na frente, não para os outros, mas para você. E para você elevar, não o teu financeiro, não a tua patente na empresa, ou respeitado na família, não, ancorar a frequência mais alta, porque você se vê melhor, se vê autossuficiente em não precisar falar o que ele acha de mim, o que vão pensar de mim,
o que isso, o que aquilo, porque você está satisfeito com você está resolvido com você. E aí você não procura a criar essa necessidade do ponto de vista do de fora. Mas eu acho também que nós vivemos como se fôssemos máquinas que não sabemos o que estamos fazendo. No sentido, o que eu quero dizer com isso? Você vai para frente porque você tem que ir para frente. Você anda porque você tem que andar, mas você não sabe qual é o teu objetivo. Você não encontra um objetivo na vida. Qual é o teu objetivo? Tanto que ser humano. Porque, ok, eu posso... eu quero estudar tal coisa. Tá, isso é um objetivo, mas qual é o teu objetivo como ser humano? Como você se vê como ser humano nessa sociedade que você está? Eu estava vendo outro dia uma palestra de uma psiquiatra e ela falava exatamente isso. Ela se perguntava, né, na palestra, a pergunta era: você como ser humano, qual é o teu objetivo aqui? Porque ela falava, qual é o objetivo, você pensa, qual é o objetivo do Sol? Né? Tudo tem um objetivo. O objetivo do Sol, digamos, é dar calor. Esse é o objetivo. É como se o Sol soubesse qual é o objetivo dele, dar calor. Mas você, enquanto que ser humano, a gente está perdido. Então a gente vai andando como, ok, hoje eu faço isso aqui, amanhã eu faço aquilo ali e tal. Poucas são as pessoas que entenderam, conseguiram entender que o seu objetivo é determinado. Ela falava assim, por exemplo, que ela via muito, depois de todos os pacientes que ela teve na vida, né? Falou assim, no final das contas, o teu objetivo, enquanto que ser humano, é servir. Essa era a conclusão dela. Claro, até que você chegue lá... o quê? Servir. Servir. Claro, até que você chegue a uma conclusão dessa, que eu chegue a uma conclusão dessa, que o meu objetivo é servir o outro, aí já é uma coisa bastante que você tem que levar bastante tempo na sua vida para você entender uma coisa dessa. Mas ela via nas consultas dela, nos pacientes, e pacientes até que desencarnaram, que antes mesmo de desencarnar, que eles se tornaram grandes amigos dela, eles, na hora da morte mesmo, tinham dito: se eu pudesse voltar, eu teria feito completamente diferente. De repente não tinha. Todo mundo fala. Sim, mas era aquela percepção daquele ser humano naquele momento. Naquele estado. Naquele estado. Ele, como tu diz, talvez ele não tivesse, não faria. Mas eles estavam num momento em que a realidade, a realidade já passava na frente dele ali naquele momento. Sabe, já estou indo embora daqui. E eu poderia ter feito tais e tais coisas para poder ajudar mais, para ser uma pessoa melhor, né? E não fiz. Essa era a conclusão dela, que todos que passaram por ela chegavam nessa mesma conclusão. Então ela, na sua conclusão final dela, enquanto que psiquiatra, era essa: você nasce para servir, seja como for. Não estamos dizendo que aqui a pessoa vai ter que ser um santo, não se trata disso. Mas também não se trata de fazer o contrário, como tu acabou de explicar, né? Aqui como é que a gente age hoje em dia, né? Num mundo desse aqui, falar servir tem uma coisa até meio pejorativa, que a verdade, a gente vem aqui no mundo para evoluir e não trabalhar. Chegou no final do tempo, está lá velho, está lá impotente, está lá isso, está lá cheio de limitações, que aí só cai a nostalgia do que poderia fazer. Ele vai criar ali esse sentimento de culpa. E o interessante é você entender o aqui e o agora. Eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para fazer o meu de melhor. O meu de melhor a todo momento. E o de melhor começa comigo. Mas essa é uma forma de servir também. Então, sim, mas aí é que tá, é dar o meu de melhor. Agora, na hora que você fez as cagada, depois, me ajuda aqui. Agora não dá, mano. Agora já empenou o negócio. Quando ela falava sobre isso, por exemplo, na hora da morte, antes quase, naquele processo já, eu sempre me perguntava, será que quando estamos nesse processo, a gente tem uma outra visão, já uma visão mais espiritualizada da coisa? Não acho não, acho nostálgica. Eu acho nostálgica, sabe? Porque o lado de lá, o cara não sabe como é que é. Ele está com medo, rejeição, culpa, tudo ali é uma amalgamação de situações que vão ali se misturando cada vez mais, e ele, a única saída que tem é expurgar esse sentimento nostálgico de culpa e assim mesmo de renúncia, mas uma renúncia não operosa, porque já está ali no leito. O que custa para ele? Nada, é de graça, é só falar. Então, o
Eu entendi esse servir aí, assim, como, sabe, é criar, né? Só que a gente é malandro, né? A gente quer criar nas costas do outro, entendeu? E nisso aí, de encarnação em encarnação, a gente vem nessa tentativa, porque é você que constrói, você acabou de falar aí, né? Somos nós que vamos construir a nossa felicidade, a nossa infelicidade, né? Mas a gente quer construir a nossa felicidade em cima de quê? Relacionamento amoroso, como é que é? Eu quero me dar bem, né? A questão financeira, você vive num mundo que você é obrigado, uma economia onde você é obrigado às vezes a dar uma pisada em alguém para você poder, sabe, sobreviver. E isso a gente não está levando em consideração também, né, o que Leon Denis fala, né, de mineral, eu sempre penso nisso, né? Eu imagino, por exemplo, um átomo de hidrogênio, que não quisesse se unir a um átomo de oxigênio para, sabe, ou lá os dois, sei lá quanto, para formar a molécula d'água que é fundamental para a vida na Terra. Isso é servir. Tudo começa lá. A verdade é essa, tudo começa lá. Até a gente chegar onde a gente está. Então, esse servir eu trocaria por criar, mas criar sem ser malandro. Sem criar, sem prejudicar. É dar o teu de melhor o tempo todo. E acabou. O negócio é essa auto-observação. O que é dar o meu de melhor? Porque é muito complicado nesse mundo material. Essa semana, hoje, eu peguei um vendedor meu roubando. E não é pouco, não. Já está em 50 e poucos mil. Está criando na malandragem. Aí, ele quer pegar a felicidade dele, o bem-estar dele em cima. Só que é o seguinte, eu não vejo nem o lado dele, que o lado dele lá, eu pesquisei aí, ele já fez isso em outras empresas. A minha atitude, o que eu faço agora? A empresa quer uma atitude minha. E eu fui até aliciado a contratar um bambambam aí para fazer a cobrança. E aí você fica ali em xeque. E agora, mano? Aí tu tem que ter uma malandragem para falar, eu não faço esse tipo de coisa não, mano. E ainda dá o exemplo. E aí, na hora que o cara for lá, o outro de deboche dá-lhe uma resposta, ele toma uma atitude lá infeliz. Será que você vai falar, não foi o Carlos não, eu é que falei para ele procurar um cara brabo, fui eu. Será que ele vai falar, o meu gerente? Será que o dono da empresa vai falar, não, a gente que incentiva o cara a fazer isso? Vão falar isso? E aí tu tem que ter toda uma inteligência, um jogo de cintura para colocar dizendo, ô rapaz, não ando para esse lado não. O bolso não é meu que entra. Então, quer dizer, isso tudo são jogadas que a gente tem que ter uma observação muito legal para na hora, porque é muito fácil na polaridade falar os extremos, lá e cá, mas tem muitas nuances disso aí que você está ali dentro. Fica, ih caramba, isso aqui eu não li ainda, como é que eu faço? Com a visão espírita que você tem, isso aí, porra, multiplica por 1000. Porra, aí fica, caramba. E aí, atitudes, tu tem que ir na delegacia, aí tu tem que levar a papelada onde o cara mora, o que faz e tal, e os caras ali do lado, os caras bravos aqui, só todo mundo aqui que tem negócio e tá grande, é porque, pô, soube falar a linguagem do meio, então tu fica meio... E aí tu é obrigado a dar as cartas, e aí ver quais as cartas que eu dou, qual que eu não dou, como é que eu faço? Então isso tudo a gente tem que ter essa observação, não para dar justificativa para os outros, é para saber que eu estou fazendo o meu de melhor. Certo, que você, a tua consciência pede. O meu de melhor. Então as coisas, esse negócio de é servir, é isso, mas aqui não adianta essa de querer suavizar, trabalhar nessa forma é infantilidade, porque aqui vai trabalhar o que está lá no teu coração, a jogada vai se materializar ali para ver qual é o teu desfecho ali. E aí você tem que estar bem ciente para na hora que acontecer isso. A última mensagem que eu mandei para esse rapaz, falei, caramba, mano, estava conversando agora com um dono de uma outra empresa. Pô, ele falou que você trabalhou com ele, quando eu mandei a imagem para ele, ele falou que você trabalhou com ele. Outro também deu um balão lá de 14 mil. Pô, mano, você é doente. Porra, que você no resultado, no final disso tudo, você possa encontrar paz, porque eu estou vendo um meio difícil em você encontrar paz, hein? Tu acha que isso aí é saída? Isso aí é cavar a tua sepultura. Ele nem mandou resposta. Então vamos continuar. As aparições dos espíritos não são controláveis pelos homens. Quando estes se reúnem,
é por inspiração das almas que sintonizam com ele. Repete para eu ler Então, essa partezinha aí que você falou naquela hora. Presta atenção no que ele vai ler. As aparições dos espíritos não são controláveis pelos homens. Quando estes se reúnem, é por inspiração das almas que sintonizam com eles. Se os ditos homens desejam campanhas espirituais elevadas... Desculpa, as companhias. Se os ditos homens... companhias. Companhias espirituais elevadas, basta elevarem-se. Se procuram espíritos sábios, devem estudar e conquistar a sabedoria. Compete a cada criatura esforçar todos os dias para crescer espiritualmente, na certeza de que a lei da justiça dar-lhe-á de acordo com o que é e busca. Só um segundo. É importante, né? Porque a gente às vezes fica na questão dos papeizinhos que traz para o centro para fazer pedido e tal, né? Aqueles milagres que a gente quer que aconteça. Olha como é que a coisa é simples, né? Se os homens desejam companhias espirituais elevadas, basta elevarem-se. Se a gente está cá embaixo, né, nesse baixo, péssimo astral, não adianta, não vai acontecer. Se procuram espíritos sábios, devem estudar e conquistar a sabedoria. Não tem como, você tem que buscar usar a sua inteligência. Todo mundo é igual, foi dotado do mesmo grau de inteligência, a mesma capacidade de raciocinar. Sobre o que tu está dizendo, olha só, o indivíduo está numa situação difícil na família dele, doença, etc. Tal. Então, ele acha que vindo aqui no centro, colocando o nome aqui para fazer uma prece, para fazer qualquer coisa, nós até podemos fazer, mas não é garantido que aquilo ali vai chegar ao destino que a pessoa quer. Porque, pelo que a lição deu aí, existe uma certa independência dos espíritos superiores, numa certa classe também, para que possa, então, agir no momento que tem que agir. Ele, eu acho que fica muito difícil você entender essa autonomia, autossuficiência do próprio espírito. O universo não sabe ler o não. Eu não quero estar doente, eu não quero perder meu emprego. Você vai ficar doente, você vai perder o emprego. O universo entende assim: Valdemir, não pense num elefante branco. O que o Valdemir vai pensar primeiro? Já veio aqui na mente. Primeiro, um elefante branco. Não vai vir um preto, né? Não vai vir um preto, vai ser branquinho, branquinho. É assim que o universo lê. Porque o medo teu é o que é o teu sentimento. Então a gente tem que entender isso, matar o fantasma que está dentro de nós. Esse negócio de o espírito evoluído, elevado, sou eu, maluco, sou eu, desce desse palco, sou eu, não é ninguém não, a culpa não é dele, a culpa é minha. A culpa é minha. Esse negócio de espiritualidade, eu não vim aqui para me dar bem, eu vim aqui para me reformar, para evoluir. Aprender. Então, esse negócio, tu quer aprender sendo levado no colo, Erlei? Não dá. Então esse negócio de espírito elevado não adianta. Tem que seguir as máximas. Sim, e aí? Vai nascer pronto? Não, aqui, isso tudo aqui já é sabido lá pelos maiores. Como foi a vida do espírito elevado, né? No livro de Emmanuel coloca que Jesus, quando parou de reencarnar no plano físico, a galáxia não existe mais. Uma galáxia para acabar são 15 bilhões, está lá no livro lá, eu esqueci o nome do livro, que está em Emmanuel, 15 bilhões de anos. Então, há 15 bilhões de anos, essa galáxia já não existe. E, então, Jesus já está aqui há quantos anos? Sem estar reencarnando. Já é espírito superior. E aí? E a gente fica fazendo continhas. Eu vou ser levado, eu vou para aquela fase. Quanto tempo eu vou ter que estar reencarnando em matéria? Será que Jesus é 15 bilhões de anos? Era o Cristo que nós vimos aqui? Com certeza não. Com certeza não. Então, quer dizer, a gente não tem que entrar nessa vibe, não, de quanto tempo vai ser para eu ser superior, para eu ser... Não, é o amor. É trabalhar o amor. Eu não consigo amar naturalmente, eu tenho que ter um interesse ali, eu tenho que ter um ganho.
Naturalmente não tem. O amor que eu tenho pela minha filha é diferente pelo amor que eu tenho de uma pessoa que eu olhei agora ali. Então, quer dizer, isso tudo te coloca conceitos, padrões ou até polaridades, para cá ou para lá. Tudo aqui está agarrado ao bem ou mal. O Valdemir saiu daqui com o carro e bateu ali na rua. Isso é uma mensagem ruim ou é boa? Para a vida do Valdemir, para a família é ruim. Agora, para o lanterneiro ali, vizinho, colega do Valdemir, é ruim ou é boa? A filha do Valdemir se formou em medicina. Se ela morasse num país onde ninguém tivesse enfermidade, ia morrer de fome. E aí, ser enfermeiro é bom ou é ruim? Tem interesse ou não tem interesse? Quer dizer, tudo está numa polaridade, e por isso que a gente tem que filtrar o negócio, dar o teu de melhor. Porque se você for entrar para os extremos, tu enlouquece. Claro, e assim, tá isso aí, não é ético, não moral. Lógico. O que você ganhou em ética, o que você ganhou em moral? Lógico. De todas essas situações, né? Porque tudo tem um interesse ali financeiro que pesa. Eu tenho que botar comida em casa, eu tenho que pagar o cartão de crédito, eu tenho que isso para viver nessa sociedade. E ainda mais quando você já se consorcia, tem logo uma ninhada de filho, aí o peso vem cada vez maior e tu fica, meu Deus, como é que eu vou sair dessa matrix? Não tem como. Eu tenho que trabalhar muito, com o olho muito arregalado, porque... Às vezes eu fico rindo, é o seguinte, né? O sonho de muitos é, desencarnar, vou para nosso lar. Há pouco tempo tinha, como é que se contrabando em nosso lar, cara? Fogo, isso é contrabando em nosso lar. Então, quer dizer, vê o nosso nível, né? Quando o médium deseja comunicar-se com um determinado espírito e esse se faz presente, não foi para obedecer à vontade do medianeiro. Em certa circunstância, foi o próprio espírito que lhe deu intuição para nele pensar, por ter necessidade de se apresentar e falar-lhe algo que precisava dizer. Então ali foi um reflexo. Ele vai te incentivar a pensar nele e você pensa nele. Então, porque ele também tem um interesse ali de dar uma comunicação. Então, quer dizer, isso tudo é observação. Por que eu pensei nessa pessoa agora? Para que isso? Por que isso? Então, a gente tem que estar centrado no aqui e agora e entender o porquê de cada coisa. Em outros casos, atende ao chamado por ver nele oportunidade de lições indispensáveis para o seu adiantamento espiritual. Nada se passa sem que o mundo espiritual saiba antes o que possa suceder. As previdências são tomadas. Cadê? As providências são tomadas antes da aparição naquilo que possa ser útil. Aí voltando lá à batida do carro, né? Do ponto de vista nosso aqui no momento, coitado, tal, a família sente, mas a espiritualidade já tinha previsto aquilo ali. Então nada está sem o controle, está tudo sob controle. Eu não creio muito sobre esse determinismo. Sim, a espiritualidade vê com a tua atitude e fazer uma projeção ali, porque senão a gente estava na mão do já pronto. Pode não saber exatamente o que vai acontecer, mas pode ser isso, pode ser aquilo, isso vai ser bom, vai ser útil, de que forma? Tem técnicas de projeções quase infalíveis, porque Jesus previa coisa ali na frente, não era mágica, ele já deduzia aquilo, é a matemática. Aí são coisas que estão muito lá na frente, que a gente não tem nem ainda, sabe, o início, não está nem engateando nessa... O que fica pra gente, que crê aquilo, né, que o universo sempre conspira ao nosso favor. A vida de Jesus foi uma a vinda de Jesus foi uma misericórdia de Deus. Não é que meu horário já está ali. Não. A vinda de Jesus foi uma... Não, meu óculos está vendo bem a hora ali, não. A vinda de Jesus foi uma misericórdia de Deus para a humanidade. Os seus conceitos preencherão todas as necessidades humanas, acendendo luz na intimidade das criaturas. Ele nos falou: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. E não pensais que eu tinha vindo para trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada.
São figuras que o Divino Mestre apresentou para nos mostrar, encarnados e desencarnados, as lutas e o trabalho a ser feito dentro de nós, vencendo as nossas deficiências no campo da verdade, por necessitarmos da libertação espiritual. Desculpa, tá? Mas aí não vamos fazer a conotação dos evangélicos, né? É dentro de nós, não é no exterior, não, né? Não é o que está acontecendo lá no Oriente, não. Isso aí é a necessidade da observação. As aparições dos espíritos já se processavam antes de Jesus. No entanto, carecia de disciplina das faculdades e da educação dos instrumentos. Depois dele, os médiuns ficaram mais dóceis, conhecendo mais as leis da natureza e vivendo mais acentuadamente as virtudes disseminadas por Jesus. Depois desta linha de conduta, a harmonia passou a ter mais vida na consciência e no coração dos seus seguidores. E para reforçar seus conceitos, ele disse: enviarei outro Consolador, a fim de ficar convosco eternamente. Esse Consolador veio em forma de uma doutrina para consolar e instruir, educar e criar um clima de entendimento entre os povos. E as Quer aparições... repetir aí, cara? Só porque me deu assim... Não, tu deu vontade de repetir o que tu já fala a vida só um toda, pedacinho né? aí, só um pedacinho. Então, os espíritos vão te perturbar depois. Não está deixando um tempo para ele. Esses enviariam... Cadê? Consolador. Enviarei outro Consolador, a fim de ficar convosco eternamente. Esse Consolador veio em forma de uma doutrina para consolar e instruir, educar e criar um clima de entendimento entre os povos. Não foi para carregar ninguém no colo, não, hein? E as aparições dos espíritos tomaram o caráter da simplicidade, visto estar na lei natural a comunicação entre os dois mundos. O céu nunca foi distante da terra, ele nunca mudou de lugar, mas está dentro de nós, nos esperando bater as portas e nele buscar os valores do bem e da verdade. Os espíritos nem sempre podem se manifestar visivelmente para os homens, devido à falta de educação nos mesmos. Se eles ficarem à vontade em conversações permanentes, atendendo aos chamados, não precisamos dizer o resultado, diante do que os homens desejam saber e querer. Há, portanto, uma seleção espiritual nas aparições. Quando Deus acha conveniente, aparecemos, deixando a nossa mensagem de trabalho, de amor e de caridade. Por isso, sempre falamos que o Espiritismo é uma misericórdia, porque por intermédio dele, sob a sua égide, falamos mais aos homens, principalmente por intermédio dos livros que escrevemos por toda parte. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 25, assim diz o apóstolo João: e esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Tudo que falamos em livros para educar e esclarecer foi promessa de Jesus para a humanidade, que está se cumprindo por bondade de Deus. E ele finaliza assim: quando deparares com aparições de espíritos, busca as lições que eles te trazem, lê e procura aprender o melhor, pois o Senhor nos chama todos os dias para a escola do Cristo, que cresce em nós para a nossa felicidade. Que assim seja. Show. Então vamos... Pena que o tempo foi pouco, É. né? São ótimas para a gente discutir, muito gostosas. Então, irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e comungar com Ele. Nosso modelo e guia, nosso irmão maior, elevamos o nosso pensamento a Ti, na proposta
dessa autoeducação, dessa necessidade de se observar e tentar tirar desse monte de tralha que colocamos em cima o que temos de melhor, as nossas virtudes, olhando sempre com o copo cheio, o copo não abaixo da metade, não o estado deprimente da vida, não o que eu fiz de errado no passado, o que tem de ruim a vir no futuro. Compreender que hoje é a construção do meu passado, do meu presente, do meu futuro, melhor dizendo, e que o que eu posso olhar para trás e ver o de melhor que eu fiz para fomentar cada vez mais esses momentos de bem-aventurança, para mais tarde ser um ser abastecido de virtudes, de projeções agradáveis, de um homem mais iluminado, aumentando a minha autoestima e ancorando a minha frequência em vibrações mais altas, mais elevadas, me condicionando num iluminado. Que a vossa paz, Mestre, possa ser um alicerce para eu ser autossuficiente na minha paz. E assim, pedimos autorização para essa segunda parte de comunicação entre encarnados e desencarnados, nessa autoajuda e ajuda mútua entre irmãos, rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre eles. Que assim seja.
nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar a elevar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer, Mestre, que a paz possa ser uma realidade na casa mental de cada irmão aqui presente, e que essa paz possa ser a resultante de uma observação bem profunda do nosso eu profundo, onde está o Cristo, o Deus, o poder supremo do universo, a se manifestar e co-criar no meu mundo. Muito obrigado, e que a paz seja uma realidade na consciência de todos. Que assim seja. E aí, seu Pedro? Tudo jóia, seu Pedro? Todo mundo bem? Tudo jóia? E aí, Valdemir, temos comunicação? Eu penso. Eu sei que esse papel, tantas coisas que foram chegando aqui, são assinados. Você consigo ver. A ciência da vida nesse mundo em que estás consiste em fazer tudo em nome da paz. A ciência de viver nesse mundo que estás consiste em fazer tudo em nome da paz. Uma rosária. Como servir para construir? Em relação ao que a gente discutiu aqui. Quando a flor se despetala, quando abre mão do seu perfume, só vemos um gesto de supremo desprendimento, cumprindo a lei natural, que todos devem servir ao equilíbrio do todo. O que a flor realizou nada mais foi do que ser obediente aos planos do Criador. Agora, do jeito que és, meu irmão, com teus defeitos ou tuas qualidades, és filho direto de nosso Senhor. De braços estendidos, Ele sempre vai te acolher à espera da tua decisão de auto-educar-se. Só tu e Ele sabem o que está aí dentro do teu peito, guardado às 7 chaves. Teus segredos, tuas dúvidas, teus medos, teus sonhos. Ele o melhor conselheiro e amigo. Tu, o único que pode decidir. Abraço fraterno de um irmão. E aqui está assim. Se carrego uma cruz, se carrego uma cruz, eu sou quem eu digo, mas como querer luz, se para isso nada fiz? Seu Aurélio, José Aurélio Leal. E tem outro que ele fala assim: em forma de poema te digo com muito carinho, se queres ser feliz, faz por onde? Faz por onde, irmão? José Aurélio Leal também. Temos também. Vou ler mais quente, depois eu ler outro. Eu tinha que ler. É melhor mais fria, está bem abafado. Olha só. Eu não sei o que vim fazer aqui. Só para ouvir este blá blá blá. E só enche linguiça.
E nem adianta me ameaçarem com estes fortões, pois eu passo bem disfarçado de velhinha, e eles nem sentem. Vão para a rua fazer algo de bom para a diversão. Tem cerveja, tem cachaça e muita mulher bonita. E fico aí só nesse marasmo. Parece até um velório e eu tô fora. Bem, falei tudo o que queria. Bem, faltou mais o tempo não deixa. Olha, eu quero sair, me deixe ir embora, pois senão será pior para vocês. Covardia, vou ter que sair. Acho que ele fica tremendo. Ei, Carlos, tem alguma coisa a falar para o seu irmão? Ele está no tempo dele, né? Meu irmão, você entrou na contramão. Você veio aqui, como você achou aqui um velório, uma coisa aguada, sem graça, a gente também vê na contramão, acha você um cara ainda infantil, necessitado de grandes emoções, situações, e já numa dimensão onde você tinha que refletir de forma mais concisa, apegado às paixões ainda do mundo físico e já desencarnado. Você não está na contramão? Então, cada um no seu tempo. Vai chegar a hora que você vai se cansar disso tudo e notar que precisa de algo novo, algo que te liberte dessa prisão da satisfação terrena. Fique na paz, meu irmão. Eu vou fazer um comentário em relação a essa comunicação. Pode, sim. No sentido de que esse espírito falou uma grande verdade ali, quando ele disse assim, às vezes eu me disfarço de velhinho, entendeu? Para poder, não foi assim que ele falou ali? Foi isso que foi escrito. Então a gente precisa estar muito atento, que a gente está bebendo uma água muito limpa, que é a água da doutrina espírita. E às vezes a gente, no desespero, a gente vai buscar o que a gente sabe que está nas nossas mãos, ouvindo os nossos irmãos. Então, eles estão aí à disposição. O que eles querem, isso aí nós já sabemos. E ainda assim, às vezes, a gente não acredita em falsas promessas, né? E nos deixamos levar, alimentando até, porque a gente tem, assim, vamos dizer, não somos melhores, mas o conhecimento que nós temos, foi como o Carlos colocou aqui, né? Em relação à vida espiritual, né? Está superior, está um passo à frente do que o nosso irmão conhece. Não estou humilhando o nosso irmão, não estou falando mal dele não, né? Porque eu também já fui assim ontem. Mas o que é triste é nós espíritas, muitas das vezes, nos deixamos levar pelo canto da sereia, né? Achando que a solução está esses atalhos, né? É difícil. Dá para botar no papel. Tem outra aqui ainda. Meu Deus, como seria bom poder sempre estar aqui para poder ouvir sempre essas máximas que foram ditas aqui. Que a paz do Mestre Jesus se faça sempre presente entre nós. Obrigada a todos que me proporcionam este lindo banquete, que como hoje é sempre igual aos outros. Eu já fiz a minha matrícula nessa escola e hospital de aulas. Irmãos, aqui é um grande privilégio. Vir aqui é um grande privilégio. Não. Irmão, estar aqui é um grande privilégio. Como é bom. Seria bom se fosse todos os dias, pois sair daqui sempre radiante,
Peço que Deus conceda a todos esta força que tem para este trabalho divino. Que a paz continue com todos. Obrigado e pouco. Que assim seja. Terminou, velho? Terminou. Pode falar, Deise. Deise, é melhor você vir aqui, senão ninguém vai ouvir depois no vídeo. Interessante. Caso ela fala alto, que ela não fala baixo. É interessante que um vai de uma maneira totalmente ao contrário, e o outro já coloca-se na plenitude do aprendizado. Se eu pudesse escolher, eu escolhi o primeiro. Pra acordar, gente. Vamos lá, Deise. Delicado, se trata de espíritos suicidas. Então, me sinto perdido, sem rumo. Me matei aos 25 anos de idade e hoje vejo que joguei tudo fora. Agora estou aqui sofrendo muito, pois me matei dando um tiro em minha cabeça e até hoje sinto essa dor insuportável em minha cabeça. Peço por favor que me ajudem. Não, mas espera aí, vamos conversar com esse irmão e vamos mentalizar esse irmão com essa dor na cabeça, com essa vontade de querer voltar ao passado. Irmão, tudo é fase. Aquele era teu momento, agora é outro momento e virá outros momentos, mas que você possa cada vez mais trabalhar o outro lado. Se você quer se modificar, quer voltar a renascer na carne e quer ter esses seus anos de lições aqui de uma forma equilibrada, trabalhe o equilíbrio agora, pois o agora é o essencial, o agora é o importante. A gente acorda e acha que todo dia é igual, todo dia é a mesma coisa, mas só é a mesma coisa porque a gente, todos nós, não é só o suicida, todos nós estamos acostumados ao fracasso, estamos acostumados ao mais ou menos, estamos acostumados a achar que vamos não ter nada a mais do que o que temos, porque a gente está acostumado ao pouco. Ao pouco não é o financeiro, ao pouco do financeiro, ao pouco da felicidade, ao pouco do conhecimento, ao pouco do relacionamento, ao pouco de tudo. Mas isso tudo é a falta de hábito da sua observação. Se observe, irmão, se trabalhe e cresça. Hoje é o momento. Não importa se está encarnado ou desencarnado. Agora é o momento do crescimento, de abrir esse espaço novo na sua consciência, de observação e de autoiluminação. Fique na paz, meus irmãos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim